Olá, minha gente, bom dia, bom dia. Bom, então vamos logo terminar a correção dessa lista, já para a gente ficar livre das leis de Kepler e, obviamente, não ter dúvida alguma. Então, bora lá. Sobre as leis de Kepler, julgue os itens. Então, vou retomar ali alguns questionamentos, só para que vocês não fiquem com nenhum tipo de dúvida. Então, bora lá. O valor da velocidade de revolução da Terra em torno do Sol, quando sua trajetória está mais próxima a ele, é maior do que quando está mais afastada dele. Então, lembre da gravitação universal de Newton, massa atrai massa. Sabendo disso, logo, quanto mais próximo o planeta ele estiver de quem? Do Sol, você conseguirá mensurar ali um aumento dessa velocidade. Então, você está vendo ali uma aceleração, beleza? Logo, então esse item está o quê? Correto. Então, o item 1 ele está correto. Lembrando que toda vez que eu estiver comentando, quando você lê essa palavrinha aqui, revolução, você lembrará da translação, que é o termo que você geralmente já utiliza para representar o movimento da Terra em torno do Sol. Beleza? Então, revolução é um tipo de rotação. No nosso caso, sempre você interpretará como sendo o movimento da Terra em torno do Sol. Tranquilo? Então, beleza. 2. Os planetas mais afastados do Sol têm um período de revolução em torno dele maior que os mais próximos. Faz todo sentido. Só você lembra lá de Netuno, que está muito, muito distante do Sol. Ou seja, se ele está mais distante, logo, o tempo que ele demorará para fazer uma volta completa, ou seja, o seu período, será também o quê? Maior. Então, neste caso, a questão 2, ela também é coerente, ela também é correta. Então, 1, correto. 2, também correto. Tudo bem? 3. Os planetas de maior massa levam mais tempo para dar uma volta em torno do Sol, devido à sua inércia. Então, lembrando que nós estamos falando do espaço. Se nós estamos falando do espaço, reza a lenda, ali nós não temos matéria, nós temos apenas o vácuo. Aí entra toda uma questão filosófica da natureza desse vácuo. Mas, a título de provas externas, Enem, PAS, dentre outros, nós acreditamos que não há nada, beleza? Então, vácuo, não há nada. Se não há nada, como que o nada vai gerar algum tipo de resistência para qualquer tipo de massa? Então, isso não faz muito sentido, não é mesmo? Logo, esse item é incoerente. Esse item está errado. Ok? Beleza. 4. O Sol está situado em um dos focos da órbita elíptica de um dado planeta. De fato, toda vez que nós estamos falando sobre essa figura geométrica, sobre a elipse, você tem que lembrar da tal da excentricidade, que é o quanto, no caso, essa figura, ou ela é mais próxima de um círculo, ou ela é mais um pouquinho achatada, tá bom? Isso significa a tal da excentricidade. Além desses dois pontos que nós chamamos normalmente de foco. Então, ora o Sol está em um, ora o Sol está em outro. Tudo bem? Então, esse item aqui, o item 4, ele está coerente. Então, ele é correto. Tá certo? Beleza, bora lá. 5. Quanto maior for o período de rotação de um planeta, muito cuidado. Quando você está falando ali da rotação, nós estamos falando da rotação da Terra em torno de si mesma. Ok? Então, maior será o seu período de revolução em torno do Sol. Não há nenhuma ligação deste período aqui, do tempo de rotação do planeta, com a revolução em torno do Sol, ou seja, a rotação e translação. Então, nós ainda não temos um padrão.
Geralmente a rotação ela está relacionada com a composição do planeta, ou seja, o histórico dele, como que ele foi formado. Então, assim, então ainda tem alguns mistérios que a gente tem que retratar. Então, não há um padrão, então isso aqui não é correto, pelo menos até então. 6. No caso especial da Terra, a órbita é exatamente uma circunferência. Então, isso aqui é um pouco problemático, principalmente por essa palavrinha. Então, tá vendo como o português é extremamente importante para que você consiga ali discernir sobre uma questão de física? Então, assim, essa elipse ela parece bastante com uma circunferência. Ela se aproxima muito de uma circunferência. Só que eu não posso dizer que é exatamente. Tá certo? Logo, esse item também está incoerente. Bom, a questão 2 ela é muito de boa na Lagoa. Por que ela é muito fácil? Nós já comentamos aqui no item 3, falando sobre a massa e sobre a inércia. E basicamente, aqui nessa questão, se dá que, dá uma olhada, 2 satélites artificiais giram em torno da Terra em órbitas de mesma altura. Ou seja, esse de mesma altura significa que eles estão à mesma distância, tá certo? Se são à mesma distância, o período vai ser o quê? Igual. Ok? Né? Não faz muito sentido. Então, lembrando, isso aqui é o que nós chamamos de segunda lei de Kepler, que é a tal da lei dos períodos. Tudo bem? Período sobre raio tem que ser igual a período sobre raio. Lembrando que a lei de Kepler ela só pode ser utilizada porque os 2 satélites estão girando em torno do mesmo astro. Tudo bem? Eu não posso fazer uma comparação, por exemplo, da Lua, que está orbitando a Terra, a nossa Lua, né, convencional, com, por exemplo, a Lua de Saturno. Então, assim, né, teremos um problema com Thanos também. Mas, enfim, isso não faz sentido, porque a Lua lá de Saturno está girando em torno de Saturno e a Lua da Terra está girando em torno da Terra. Agora, como são 2 satélites artificiais girando em torno do mesmo astro, beleza, posso usar a segunda lei de Kepler, a terceira, na verdade, perdão. Segunda lei é a lei das áreas. Então, aqui, não que o primeiro, segundo, terceiro seja muito importante. O interessante é que você entenda o conceito e os fenômenos ali envolvidos. Então, aqui ele me fala assim, um satélite tem massa M1 e o outro tem uma massa 3 vezes maior que o primeiro. Ou seja, fará diferença? Não. Indiferente do tamanho do satélite, não tem relação alguma com o seu período. Logo, se o período é de 6 horas, a resposta aqui também será o quê? Incríveis 6 horas, tá certo? Então, temos que levar isso aí em consideração. Então, agora 3, vamos modificar aí um pouquinho essa dinâmica. Nós temos Mercúrio, nós temos a Terra. Te dei os dados de Mercúrio, te dei os dados da Terra. Estou falando sobre, dá uma olhada, metros. Aqui eu tenho metros e aqui eu tenho segundos. Então eu tenho distância e eu tenho tempo. Calcule o período de revolução de Mercúrio. Então, estou fazendo uma comparação entre 2 planetas e os 2 estão relacionados a quem? Ao Sol. Não é o Sol que está gerando o campo gravitacional que está segurando tanto a Terra quanto Mercúrio? Logo, então, faz todo sentido. Então, posso utilizar a terceira lei de Kepler. Ok? Então, bora fazer aqui colorido para que você não se perca. Que era o período. Então, período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo tem que ser igual ao quê? Período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo. Qual é a sua preocupação? Deixar bem claro de quem que eu estou falando. Aqui no caso eu vou colocar da Terra, aqui eu vou colocar da Terra. Então, do mesmo lado, o mesmo planeta. Do outro lado, eu vou colocar aqui Mercúrio e Mercúrio. Tudo bem? Isso já é para facilitar a sua vida, acredite. Quero o período de Mercúrio, esse aqui, TM. Então, esse povo
que está aqui dividindo, eu vou passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Afinal, são funções contrárias, não é isso? A divisão não é o contrário da multiplicação? Então, beleza. Então, esse povo vai passar para cá multiplicando. Ah, professor, mas eu quero substituir os valores. Tudo bem, fica a seu critério. Você pode, de fato, já substituir. Só que observe, 10 a décima, 10 a 11, 5,8. Tá vendo que são números que vão te dar muito trabalho? Porque eu vou levar tanto ao quadrado quanto ao cubo. Então, sugiro que você primeiro trabalhe com as letrinhas para depois substituir esses valores, ok? Então, bora lá. Então, eu vou repetir o período ao quadrado de Mercúrio, porque é o que eu quero saber. Isso aqui vai ser igual a raio de Mercúrio ao cubo vezes esse povo aqui. Então, deixa eu ver aqui. Vamos fazer aqui uma mutreta. Ctrl C, Ctrl V. Olha que alegria. Então, tá vendo? Vantagens do mundo digital. Então, ó, só repetir. Então, beleza. Então, o que dá para fazer aqui agora? Agora sim você pode substituir esses valores, tá certo? Então, bora lá. O TM só TM ao quadrado será igual período da Terra. A Terra está a uma distância de blá e a revolução é período é tempo. Então, tá aqui, ó. 3,2 vezes 10 a sétima segundos. Tudo isso aqui está ao quadrado. Tu tem que ter cuidado, porque tu vai levar tanto esse número quanto multiplicar isso aqui, beleza? Senão vai matemática alienígena. Tranquilo. RT. Então aqui, raio da Terra ao cubo. Distância, sabendo que a Terra está a uma distância de 1,5 vezes 10 a 11 do Sol. Lembrando que isso aqui também é o padrão de quê? Do UA, ou AU, que é a unidade astronômica, que é uma outra unidade de medida que nós também utilizamos ao falar sobre planetinhas, ok? Então, tá bom. Então, continuando. Então, aqui eu vou escrever 1,5 vezes 10 a 11, tudo isso elevado ao cubo, olha que alegria, vezes o raio de Mercúrio. Aqui, ó, o planeta Mercúrio está distante, então 5,8 vezes 10 a décima. Lembrando, quando eu falo raio de Mercúrio, não estou falando do raio do planeta, estou falando do raio da sua órbita. Então, cuidado também com isso, tá certo? Raios ao cubo, períodos ao quadrado. Lembrando que eu tenho que tirar a raiz disso aqui, senão vai dar errado. Matemática alienígena. Isso eu estou zoando os alienígenas, você já pensou? Eles que devem estar rindo da cara da gente com essa matemática rústica. Ou vintage, né? Vai que. É uma possibilidade? Sem sombra de dúvida. Então, bora lá. Vou repetir o TM. Então, ó, TM ao quadrado vai ser igual. Aí você vai lá na sua calculadora e você fará. Primeiro, 3,2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 10,24. Então, aqui é 10,24. Repete a base 10 e multiplica os expoentes. 2 vezes 7, reza a lenda 14. Dividido. Aqui vai ser 1,5 ao cubo. Então, você vai lá na sua calculadora e põe 1,5 ao cubo, que vai dar 3,375 vezes 10 elevado. 3 vezes 11, geralmente 33, vezes 5,8 ao cubo. Sim, é uma maravilha isso. 5,8 ao cubo. Vai dar 195,112. Vou colocar umas para ficar mais fácil. Por favor, geralmente coloque pelo menos 2 casas após a vírgula, tá certo?
para que nós tenhamos aí uma acurácia maior. Lembrando, anota aí, acurácia, precisão, tá? É um significado possível. Vou repetir a base 10. 3 vezes 10 vai ser igual a 30. Beleza. Qual será agora o seu cuidado nessa questão? Número com número, potência com... Então aqui, potência com potência. E o mesmo esquema, você poderá fazer isso aqui com a sua calculadora. Você vai pegar 195,11, você vai multiplicar por 10,24 e vai dividir por 3,375. Deixa eu até dar aqui um pouco mais de espaço para que isso fique bem organizado. Então, tranquilo. Então, aqui, o período de Mercúrio ao quadrado será igual a 10,24 vezes 195,11 dividido por 3,375. Olha que alegria. Deu 591,98. 92, né? Na verdade. Mas enfim, vezes 10. Depois a gente vê se faz sentido, se vale a pena arredondar isso ou não. Então aqui, ó, lembrando. Repetir a base 10. 14 mais 30. Por quê? Porque é uma multiplicação. Então você vai somar os expoentes. Então aqui vai ficar 14 mais 30. Vai dar 34. 44. Burro. Então, ó, aqui, ó, 44. Dividido por 10 elevado a 33. Então, divisão, contrário, então aqui vai ser a subtração. Então, vai ser 44 menos 33. Então, reza a lenda que isso aqui vai dar 11. Não é isso? Então, vamos aqui escrever. Então, aqui nós já temos um problema também, porque esse expoente, de preferência, ele não pode dar um número ímpar, por conta da raiz quadrada, tá certo? Vou te mostrar por quê neste momento. Então, aqui vai ficar 591,98. Então, vou repetir isso aqui. 98 vezes 10 elevado a 11. Então, aqui nós teremos que fazer a raiz ainda. Então, vamos facilitar a nossa vida, não é não? Então, eu vou colocar aqui. Vou arredondar esse troço para 592. Não é um problema, é só para facilitar a sua vida mesmo. Ou, na verdade, a gente pode até fazer assim, porque vai dar quebrar de qualquer jeito, né? Então, vamos fazer assim. Então, você fará o seguinte, ó. TM vai ser igual. Vou mexer nisso aqui, ó. Ao invés de 10 a 11, eu vou colocar ou 10 a décima ou 10 a 12, tá bom? Então, eu vou pegar essa vírgula. Deixa eu até mudar de cor. Então, bora, Windows, ajude-me. Tá vendo? É um... Então, aqui, minha gente. Então, ó, eu só peguei aqui essa vírgula e andei uma casa. Então, trouxe para cá. Beleza? Então, com isso, eu tenho que modificar também o quê? Aqui esse expoente. Então, andei uma vírgula para a esquerda, aumentei aqui o número, tá certo? Então, ficou 59,198. Então, bora aqui para o outro lado. Então, eu posso reescrever assim, ó. TM, isso aqui está ao quadrado, não esqueçamos. Vai ser igual a raiz de 59,198 vezes a raiz de 10 elevado a 12. Lembrando que isso aqui é uma raiz quadrada, não é isso? Então tem um 2 ali. Você vai entender por que esse 2 é útil. Então bora lá. Então, ó, período de Mercúrio vai ser igual. Isso aqui, ó, dá para você fazer na calculadora tranquilamente. Então vai dar em torno de 7,69. Então a gente pode colocar aqui, ó, 7,7, tranquilo? Repete agora isso aqui, ó. Então, radiciação é o contrário da potência, não é isso?
Então, você pode reescrever isso aqui assim, ó. 10, coloca aqui uma fração. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Você vai inverter esses dois números, tá certo? Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui. Ou seja, 12 dividido por 2. Então, aqui nosso tempo de mercúrio vai ser igual a 7,7 vezes 10 à sexta segundos. Por que segundos? Porque eu estou falando de período. Eu estou falando de tempo. Tá certo? E é isso, meu povo. Então, aqui ó, a resposta da questão 3 é isso aí. 7,7 vezes 10 à sexta segundos. Bom, bora lá. Questão 4. Então, aqui, ó, questão 4. Nós temos aqui alguns problemas. Errou, let's go. Então, lei de Kepler, novamente, marca a alternativa correta. A velocidade de revolução dos planetas, ou seja, a translação, é constante. Opa, temos um problema. Não é constante, porque rola a aceleração e a desaceleração devido à força gravitacional. Lembrando que essa força gravitacional será igual a constante Gzão vezes massa 1, massa 2, dividido pela distância ao quadrado. Beleza? Isso aqui é a força gravitacional. Ou seja, a sua força gravitacional ela é inversamente proporcional ao quê? Ao quadrado da distância. Então, não faz sentido. B. Quanto maior a distância de um planeta ao Sol, mais rápido ele se movimenta. Não faz sentido, porque essa força gravitacional não é uma força de atração. Então, se está distante, a força de atração vai reduzir. Então, lembra aí, faz uma relação com o ímã. Tudo bem? Então, aí fica mais fácil de você entender. Então, aqui, ó, quanto menor a distância, mais rápido ele se movimenta. Aí faria sentido. C. A velocidade de rotação de um planeta não depende da sua distância em relação ao Sol. Não faz sentido. Lembra que nós já comentamos sobre isso nos itens anteriores? A velocidade de rotação dos planetas depende unicamente das suas massas. Não depende nem da massa. Lembra lá da inércia que não faz sentido? Porque é o vácuo e não tem resistência? Logo, só pode ser o quê? A letra D de doce. Quanto menor a distância de um planeta ao Sol, mais rápido ele se movimenta. Perfeito. Faz todo sentido aí neste caso, tá certo? Então aqui, vamos ver aqui as questões corretas no item 5. Então, 01. O astrônomo Cláudio Ptolomeu defendia o sistema geocêntrico. Beleza, confere. A Terra no sistema, né, ali é o centro. Copérnico defendia o sistema heliocêntrico. Tranquilo, Sol no centro. Tycho Brahe elaborou um sistema no qual os planetas giravam em torno do Sol e o Sol girava em torno da Terra. Bom, a gente sabe que isso não faz sentido. Mas o Tycho Brahe de fato falou isso? Falou. Então esse item aqui também está o quê? Correto, tá certo? Então, os 3 períodos aí fazem sentido. Bom, aqui estou te mostrando uma representação desse sistema louco do Brahe. Então, de fato, os planetas giram em torno do Sol e o Sol gira em torno da Terra. Juro que eu não entendo esse egoísmo, né, do ser humano como centro de tudo do universo, mas ok. E vendo que o Sol é bem maior do que a Terra, mas errou, let's go. Então, A1, o item está correto. Então, o item 1 está correto. 2. Galileu foi acusado de herege, processado pela Igreja Católica e julgado em um tribunal por afirmar e defender que a Terra era fixa e centralizada no sistema planetário. Isso não faz sentido, porque isso aqui era o que o clero entendia como correto. O problema era que Galileu, assim como Copérnico, entendia que era um sistema heliocêntrico. Tudo bem?
Então, isso aqui não faz sentido, tá certo? Então, isso aqui também está errado. Lembrando, Galileu também não foi o primeiro que inventou o tal do telescópio. Sempre nos seus livros aí de física aparece essa informação. Isso não faz sentido. Com certeza outras pessoas já tinham idealizado e construído um telescópio. Então, reza a lenda, até já tinha um holandês que já fazia ali diversos tipos de óculos, tá? Ou pedras de luz, como alguns entendiam. Mas ok, beleza? Então, item 02 está incorreto, não faz sentido. Kepler resolveu o problema das órbitas dos planetas. Sim, de fato. Por mais que a gente já tenha falado um pouquinho aí sobre Pátia e sobre as suas contribuições, até então o Kepler foi o que sugeriu o quê? Primeira lei de Kepler, a gente fala ali sobre as elipses. A segunda lei de Kepler fala sobre a relação entre as áreas e o tempo, então é a lei das áreas. E a terceira faz ali uma relação, uma razão entre os períodos e as órbitas dos planetas. Então, isso aqui você tem que lembrar, tá certo? Eram elípticas, tá certo? Sim. Isso só foi possível quando ele parou de confiar nas observações feitas por Tycho Brahe. Então, daí a gente tem que procurar novas informações a respeito dessa relação entre o Kepler e o Brahe, que até então era uma relação bem conflituosa, tá certo? Então, por isso que eu pedi para que vocês lessem dois textos. Entrevista com Tycho Brahe, entrevista com Kepler, onde rola ali todas as tretas e algumas informações sobre os ofícios dos dois. Lembrando que ambos eram astrônomos e astrólogos. E lembrando que também ali a astrologia não era uma chacota como é hoje. Né? No caso, entendia-se como tinha ali o patamar de ciência, digamos assim. Beleza? Então era que o pessoal acreditava bastante na astrologia. E era como eles ganhavam dinheiro. Principalmente o Tycho Brahe. O movimento de translação de um planeta não é uniforme. Ele é acelerado, tá certo. De fato não é uniforme porque há aceleração. Ele é acelerado entre o periélio e o afélio, e retardado do afélio para o periélio. Então bora lá. Aí nós temos que lembrar. Temos aqui a elipse, temos aqui o Sol em um dos focos, temos o ponto mais afastado, que é o afélio, afastado do hélio, afélio. Perto do hélio é o periélio, perto do Sol, tá bom? Então aqui, ó, se eu estou saindo daqui e vindo para cá, eu estou me aproximando. Então a força de atração vai aumentar. Então para cá eu vou acelerar. Então a minha velocidade vai ser maior. Então do afélio para o periélio, acelerado. Aqui coloca-se o contrário, tá bom? Então o 8 também está errado. Então 2 errado, 4 errado, 8 errado. Beleza, 16. A teoria da gravitação universal de Newton é válida para situações nas quais as velocidades envolvidas sejam muito grandes e o movimento não ocorra em campos gravitacionais. Então, ó, primeiro, a ideia de campo é de um jovem chamado Albert Einstein, tá certo? Então, toda vez que você ler o termo campo, campo gravitacional, campo elétrico, campo de força, campo do que seja, Einstein. Então, Einstein é bem depois de Newton. Então, não faz sentido, tá certo? E também o Newton, por mais que ele já lidasse com a luz, tentasse entender os fenômenos referentes à luz, ele ainda não tinha essa possibilidade de calcular ou entender ali a velocidade da luz, tá certo? Isso só veio posteriormente. Então, esse 16 também está o quê? Errado. 32. Então, o 16 está errado. 32. A teoria da relatividade geral de Einstein propõe que a presença de uma massa
deforma o espaço e o tempo nas suas proximidades. Sendo que, quanto maior a massa e menor a distância, mais intensos serão os seus efeitos. Faz todo sentido. Então, relatividade, estou falando sobre deformação de espaço e tempo, lembre das aulas anteriores. Estou falando também de quanto maior a massa e menor a distância, mais intenso serão seus efeitos. E aqui a órbita de Mercúrio, que não pode ser explicada pela gravitação de Newton. Isso também está certo, tá? Então, isso aqui também está coerente. Inclusive, tem até uma questão do Enem que fala sobre essa aparente movimento de Mercúrio para quem vê da Terra, tá certo? Então, aí vai depender do referencial, não vem do Sol. Então, isso faz todo sentido. Então, a 32 está correta, tá certo? Então, item 32 e o item 1. São os dois corretos aqui ao longo dessa questão. Então, beleza. Então, nós temos aqui mais uma vez uma questão sobre Kepler, em que eu tenho que assinalar a alternativa correta. Então, bora lá. As leis de Kepler são válidas somente no sistema solar. Está errado. A segunda lei, que é a lei das áreas, prova que a maior velocidade de translação dos planetas é no periélio. É menor que... que a velocidade no periélio é menor do que no afélio. Está errado. Afélio... Então, esse aqui seria o inverso, tá certo? Que foi o que nós já comentamos aqui em cima, falando sobre esses dois pontos e o aumento da velocidade. Periélio é a aproximação entre os planetas e o Sol, enquanto que o afélio é o afastamento entre os planetas e o Sol. Perfeito. Esse comecinho aqui está tudo certo. No inverno ocorre o periélio. Então, minha gente, afélio e periélio não estão relacionados a quê? Às estações do ano. As estações do ano estão relacionadas à inclinação do nosso planeta. Então, aí é uma coisa totalmente diferente. Então, aqui, nessa imagem, eu vou te mostrar o seguinte, somente levando em consideração o hemisfério sul. Por conta dessa inclinação aqui da Terra, nós conseguimos observar o quê? Que a quantidade de Sol, a quantidade ali de radiação que nós temos de uma parte do globo, vai ser maior ou menor, dependendo da sua posição, obviamente, mas essa incidência de radiação vai ser principalmente ocasionada por conta da inclinação, tá certo? Então aqui inverno, outono, primavera, verão. Isso tudo no hemisfério sul. No hemisfério norte a gente vai ter ali outras condições, tá certo? Então, e lembrando também que aí vem o tal do equinócio e do solstício. Então, solstício, então, será ali em regiões onde nós conseguimos observar um dia maior do que a noite. Então, o dia vai ter uma quantidade maior de horas do que a noite. Já que o equinócio é equi-iguais. Então, mesmo tempo, tanto para o dia quanto para a noite. B. Todos os planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra, giram em torno do Sol em órbitas circulares, tendo o Sol como centro. Então, quase circular, mas não posso afirmar com precisão que seja circular. São elípticas, tá certo? Não pode ser a B. Então, tá tudo errado até aqui. Aqui, elipses. Então, um planeta em órbita em torno do Sol não se move com velocidade constante. Perfeito. Mas de tal maneira que uma linha traçada do planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Lembrando que isso é o quê? É a segunda lei de Kepler. Tá certo? Então, aqui, estou te mostrando aqui esse desenho para que você observe que aqui no caso, o que seria essa segunda lei de Kepler? Observe, área 1 dividido por esse ΔT, que eu vou chamar de ΔT1, ele é igual a área 2 dividido pelo tempo 2. É essa relação que o Kepler quer dizer aí na sua segunda lei.
Lembrando que esses raios aqui, ó, esses segmentos de reta, eles não existem, tá? Então é só uma loucura do Kepler, uma simulação. Ele inventou isso aqui e, obviamente, conseguiu comprovar matematicamente que essas linhas imaginárias que formam essa área, dividida pelo tempo, faz sentido com essas linhas imaginárias divididas pelo tempo. É muita loucura? É muita loucura, mas matematicamente fez todo sentido. Beleza? Então, essa letra A aqui é o item correto. Tudo bem? Então, lembra disso aí, por favor. Bom, vamos logo na 8, depois a gente termina aqui na 7, que é uma questão de cálculo. A 8. Tendo em vista as leis de Kepler, então bora lá. Tendo em vista as leis de Kepler, pode-se afirmar que, mole, o período de revolução de um planeta é tanto maior quanto maior for a sua distância em relação ao Sol. Nós já falamos isso 300.000 vezes. Então vai dando uma olhada aqui, que isso aqui tudo a gente já comentou nos itens anteriores. Então, 7. Para terminarmos, nós temos aqui Marte, e Marte tem 2 satélites, Phobos e Deimos, cada um a distâncias e períodos diferentes. Determine o período de Deimos, ou seja, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima na questão anterior. Período ao quadrado dividido por raio ao cubo vai ser igual a período ao quadrado dividido por raio ao cubo. Nada além. O que você tem que ficar esperto? Quero saber de Deimos. Então, vou colocar um Dzinho aqui de Deimos. E vou colocar aqui um F de Phobos. Tranquilo? Lembrando, esse povo está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, eu vou colocar aqui, ó, tempo de Deimos, ó, determine o período de Deimos, que é esse que eu quero achar. Vai ser igual a este povo aqui. Vamos ver se essa ferramenta vai ser útil agora. Vai. Então, opa, faltou o R. Ctrl C, Ctrl V. Então, eu vou colocar para cá. Beleza. Então, essa divisão vezes raio de Deimos ao cubo. Período de Deimos ao quadrado vai ser igual. Então, aqui, ó, período de Phobos. Cadê? Então, Phobos se move em órbita circular de raio Blá, período 3 vezes 10 à quarta. Então, você vai escrever aqui, ó, 3 vezes 10 à quarta. Como é segundos, então é período, então é ao quadrado. Vezes raio de Deimos. Então, Deimos com órbita circular disso aqui, ó, 24.000. 24.000, você pode escrever assim, ó, 24 vezes 10 a terceira quilômetros. Mas eu também posso escrever assim, 2,4 vezes 10 à quarta. Por que eu vou colocar 10 à quarta? Está vendo que aqui tem 10 à quarta e aqui tem 10 à quarta? Será que isso não vai facilitar a minha vida? Ou não? Então fica a seu critério. Posso escrever assim, como posso escrever assim. Não é um problema, tá bom? Então, mas eu vou colocar 10 à quarta para ver se melhora a minha vida aqui. Então, 2,4 vezes 10 à quarta. Isso tudo elevado ao cubo. Vou dividir raio de Phobos, que é 10 à quarta. Phobos que se move em uma órbita circular de 10 à quarta. 10 à quarta elevado ao cubo. Lembrando que você não pode cortar esse 3 com esse 3, pelo amor de Zeus. Não faça isso. Newton até se mexe ali na tumba dele. Então, bora lá. Então, o que faremos aqui? Deixa eu apagar este troço aqui. Então, aqui nós temos que o período de Deimos ao quadrado vai ser igual a
3 ao quadrado geralmente é 9, vezes 10. 4 vezes 2, beleza? 4 vezes 2 vai dar 8. Aqui vai ser 2,4 ao cubo, que vai dar 13,824 vezes 10 a 12. Isso tudo dividido por 10 a 12. Porque não é esse aqui, ó? 3 vezes 4, 12. Ó, tá vendo como isso aqui foi útil? Por quê? Porque eu posso cortar 10 a 12 com 10 a 12. Então, aqui, quanto que vai ficar? Nós teremos que o tempo de Deimos ao quadrado vai ser igual a 9 vezes 13,1 quebrado. Então, 9 vezes 13,824. Isso aqui vai dar 124,42, aproximadamente. Vezes 10. Ó, aqui é 8 e aqui não tem nada, porque eu já cortei aqui embaixo. Então vai dar 10 elevado a 8. De boa na lagoa. Porque aqui é raiz e eu vou colocar raiz dos dois lados. Então, ó, coloco raiz aqui nesse número, coloco raiz aqui na potência. E, obviamente, vou apagar isso aqui. Tranquilo? Então, bora lá. Então, o tempo vai ser igual a raiz deste número, que vai dar 11,15 vezes 10. Aqui, ó, raiz quadrada. Então, vai ficar 8 dividido por 2, que geralmente dá 4. Então, o tempo vai ser igual a 11,15 vezes 10 à quarta segundos. Lembrando, aqui é segundos, porque aqui o tempo está em segundos. Então, a gente tem que manter essa proporcionalidade, tá certo? Senão, não faz muito sentido. Deixa eu só remarcar aqui que eu tinha colocado. Tudo bem, minha gente? Dúvidas, traumas, dramas? Então, basicamente é isso com relação às leis de Kepler. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.